Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, com satisfação imensa iniciamos mais um ADV Jus TV, feito com aquele carinho, profissionalismo, você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. O programa de hoje mais que especial, tenho certeza você vai gostar. Veja no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV Especial, Estante Jurídica, Vocabulário Jurídico, Marketing Jurídico, ADV Jus Entrevista e Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora, aqui no ADV Jus. Fique aqui. Olá amigos, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. E a gente sempre começa com uma notícia. E hoje uma notícia diferente, uma notícia pitoresca. Olha só, juiz diz que não tem poderes mediúnicos para convocar morto para audiência. Isso mesmo, olha, é uma decisão do juiz da primeira vara de família e sucessões de São Vicente aqui no litoral paulista. Ele realmente tem aí causado alguma polêmica nos sites e grupos de advogados, evidentemente. A justiça foi acionada para reconhecimento de paternidade, mesmo com o conhecimento dos autores, eles intentaram esta ação, mas isso não foi nada não. Olha só, o pedido teve o aval do Ministério Público, que disse para aguardar a citação do réu. Aí, na sequência, a decisão do juiz que falou que ele não tem esse poder especial. Olha, gente, isso aqui chama um pouquinho a reflexão. A notícia é interessante, é pitoresca, mas é aquela coisa que a gente ouve muitos advogados falarem, né? Será que o pessoal lê? Tire aí suas conclusões. Sequência do nosso ADV Jus TV de hoje. Nós vamos abrir hoje com o ADV Especial Prática Processual Sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Sou Sérgio Dias e vamos falar sobre prática e sucessões. Você já ouviu falar de nua propriedade? Que conceito é esse? Dentro do direito de propriedade, existe uma consolidação do direito de uso, gozo e fruição da propriedade. E muitas vezes dentro dessa situação existe a possibilidade de você dividir isso em duas partes. Como assim? Você pode dividir o usufruto destinado a uma pessoa e a nua propriedade a uma segunda pessoa. E o que é uma e o que é a outra coisa? O usufruto é o direito que a pessoa terá de usufruir daquele bem, de desfrutar daquele bem, seja usando ele diretamente ou auferindo renda, aluguel daquele imóvel, daquele bem. E de outro lado, nós temos a nua propriedade, que é destinada à pessoa que será o futuro proprietário. Ele detém a propriedade, mas não detém o uso desse imóvel. E qual é a finalidade desse instituto? Você pode adquirir um imóvel transferindo a nua propriedade para o seu filho, por exemplo, e reservando para si a nua propriedade. O seu filho, quando você vir a faltar, ele receberá a integralidade desse imóvel, bastando fazer o registro do falecimento perante o cartório de registro de imóveis. E ao passo que essa nua propriedade pode ainda ser de forma reversível, ou seja, você deixa para aquela pessoa a nua propriedade, você faz a doação da nua propriedade. E caso aquela pessoa para quem você doou venha a falecer, ela retorna para aquela pessoa que fez a doação. E é necessário ainda observar que dentro do Instituto da Doação da Nua Propriedade existe a possibilidade de se estabelecer cláusulas e condições. Você pode restringir, por exemplo, colocando a inalienabilidade, que é a impossibilidade daquele imóvel ser vendido, a impenhorabilidade, que ele não pode responder por nenhum tipo de dívida, e a incomunicabilidade, ou seja, aquele imóvel jamais irá comunicar
com o patrimônio do cônjuge ou da companheira. São vários institutos e peculiaridades dentro deste elemento. Para que você possa ter mais conhecimento a respeito disso, consulte o advogado da sua confiança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Legal, muito obrigado, doutor Sérgio Dias. Agora é o momento de conferir a nossa estante jurídica aqui do nosso programa. Veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Civil Obrigações. Manual de Direito Civil Obrigações, coordenação do Dr. Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri. Editora Revista dos Tribunais. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, momento do desafio, vocabulário jurídico. Olha só, para você refletir aí. Sei que a maioria do pessoal sabe, né? O que significa tutela jurisdicional? Essa palavra confunde muita gente. No intervalinho, a gente com certeza vai estar trazendo aí para você a resposta certinho, o significado certinho. O momento azul agora aqui do nosso programa, o momento do marketing jurídico. Eu peço sempre, venha fazer o seu marketing jurídico aqui com a ADVJus, entre em contato aqui com a gente, que com certeza a gente pode, e assim, dar um plus, ajudá-lo muito aí na divulgação da sua atividade jurídica e dentro do nosso código de ética com toda certeza. Olha, aqui vocês sabem muito bem que colegas participam falando aí uma vez por mês das suas matérias de domínio, e temos aí algumas matérias que tem realmente, aliás, elas deveriam estar sendo apresentadas por você, quem sabe está aí nos acompanhando nesse momento. Se você é especialista nessas matérias, direito do trabalho, previdenciário, societário, contratual, processual civil, tributário, né? Direito penal, entre outras matérias, por favor, entre em contato conosco aqui, vamos fazer o nosso portal ficar ainda mais forte. Eu acho que o nosso serviço é nesse vetor jurídico e conto sempre com você. Agora é o momento do nosso intervalo. Na sequência, uma super entrevista que fizemos com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo e com o Procurador do Estado, o Dr. Olavo Alves Ferreira. Muito legal a entrevista. Fique ligadinho, é na sequência aqui do ADVJus. Voltamos já já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa tutela jurisdicional? É a proteção de um direito pelo Poder Judiciário. Quando uma parte ingressa com o processo, ela busca a tutela jurisdicional do direito, que pode estar ameaçado ou violado. Voltando então com o ADVJus TV. Agora, ADVJus Entrevista. Olha só que pauta interessantíssima. Due diligence e arbitragem no mercado imobiliário. Com vocês, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, nosso parceiro daqui de ADV Especial, e o Dr. Olavo Alves Ferreira. Confira. Eu começo inicialmente perguntando e cumprimentando o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Doutor, eu te agradeço a participação, viu? Inicialmente eu já emendo aqui perguntando o seguinte, né? Due diligence é uma coisa que muita gente não sabe o significado real. Por favor. Primeiro eu queria só agradecer mais uma vez, doutor Marco, pela confiança, pela oportunidade de sempre aqui no programa ADVJus. Ao doutor Olavo, que eu pude agora, já o chamo de amigo, né? Já o considero um amigo. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra para nós poder participar ao seu lado aqui do programa ADVJus. Então vamos lá, Marco. Sobre a due diligence, como você mesmo disse, muitas pessoas não sabem do que se trata da due diligence, até porque, doutor Marco, ela não existe como uma figura jurídica autônoma na legislação brasileira.
E ela é, na verdade, considerada aí pela doutrina como uma metodologia a ser utilizada opcionalmente pelas partes, podendo, inclusive, ser utilizada em vários momentos de uma negociação. O que é a due diligence? Na verdade, aí os profissionais, os advogados especializados em direito imobiliário, eles irão analisar toda aquela documentação relativa a um imóvel, de modo que eles tentam diminuir ao máximo o risco envolvendo a aquisição ou até mesmo a venda de um imóvel. E no final é gerado um parecer onde consta um resultado daquela investigação, inclusive se aquele negócio é viável, né? Ou até mesmo, em alguns casos, poderia desaconselhar aquela operação. Interessante a gente falar, doutor Marco, o doutor Olavo vai estar essa semana, hoje, numa palestra, né, no Congresso de Direito Processual, e tem um palestrante que vai estar ao seu lado lá, doutor Olavo, que é um desembargador do Rio de Janeiro, que é o Alexandre Câmara. E o Alexandre Câmara, ele fala o seguinte: se até respirar hoje tem risco, imagina comprar um imóvel, né? Então, é justamente o que os advogados fazem, né, com a due diligence imobiliária, é acompanhar o negócio, tentando minimizar ao máximo o risco daquela aquisição pelo comprador. Certo. Prezadíssimo professor, que satisfação renovada, viu? Muito obrigado, eu te agradeço e te pergunto o seguinte, doutor, o nosso CPC novo, né, ele privilegia aí as resoluções fora da esfera judicial. É aí que entra também a arbitragem, doutor? Marco, é um prazer voltar aqui, bater esse papo com você. Aí eu estava com saudade, a pandemia nos afastou, mas aqui nós estamos juntos novamente. Quero dizer que é um prazer maior ainda estar ao lado do meu amigo Luiz aí, que é um brilhante advogado, tem uma empresa muito séria do ramo imobiliário que nós somos clientes, e dizer que a arbitragem somente ganha vulto, importância e força no Brasil, seja por obra do legislador, seja por obra da jurisprudência. O CPC fortaleceu muito a arbitragem, o STJ sempre prestigia a jurisdição arbitral, tanto que em 2019 consta no site oficial uma reportagem, inclusive com esse título, o STJ prestigiando a jurisdição arbitral. De forma que também o legislador a previu e fortaleceu, seja na lei de desapropriações, que foi alterada recentemente, na lei de licitações, e em matéria imobiliária ela só cresce. O site Quinto Andar, por exemplo, que é a maior imobiliária do Brasil, digital, se vale das convenções arbitrais. De forma que o advogado tem que correr para se atualizar na área, e o doutor Luiz aí já é um craque no assunto. E você pode trazer para a arbitragem qualquer direito patrimonial disponível, ou seja, tudo que você pode fazer acordo. Como a maior parte dos direitos que correm numa vara cível são direitos que você pode fazer acordo, você pode deslocar essas causas para a arbitragem, ganhando várias vantagens. Certo, é isso mesmo, muito legal. Temos que caminhar para a modernidade, né, doutor Olavo? Doutor Luiz, é o seguinte, o procedimento que você bem expôs aí na sua primeira participação, evidentemente com relação à due diligência, na verdade é uma praxe que se torna quase obrigatória para aquelas imobiliárias que têm ali um zelo com a sua clientela, é isso, doutor? Sim, exatamente, doutor Marco. A gente pode dizer, como eu disse aqui no início, que ela é opcional pelas partes, mas, ao mesmo tempo, a análise dos documentos ela é obrigatória, né? Não tem como você, uma imobiliária que participa de uma intermediação aí de um negócio, ela tem que obrigatoriamente apresentar aquelas certidões que a gente chama das certidões triviais, né? Que são certidão civil, criminal, fiscal, trabalhista, que no passado nós tínhamos uma dificuldade maior, né, doutor Olavo, porque tinha que protocolar no fórum, ou você tinha que pedir para um escrevente, mas hoje, para tirar todas essas certidões, tem todos os links aí, né, muito fácil. Você tira todas essas certidões através da sua casa, do seu escritório, né? Então, a imobiliária tem que sim, quando ela faz uma transação, ela tem aquele dever de diligência, né, e prudência na hora de uma negociação, sob pena de, inclusive, ela responder em caso de uma fraude à execução, uma anulação de uma venda de um imóvel, a imobiliária responde sim, porque ela tem uma responsabilidade civil por essa negociação, inclusive podendo responder também por perdas e danos se ela não fizer o seu trabalho.
Só que na hora que aparece algum apontamento naquelas certidões, daí passa a não ser mais um trabalho do corretor de imóveis, e sim do advogado especializado em direito imobiliário. Doutor Olavo, a gente sabe muito bem aí também, né, da existência de outros institutos de resolução de conflitos extrajudiciais, né? E no quesito arbitragem, né, como que ela se situa com relação a esses outros institutos, doutor? A arbitragem, meu querido Marco, ela é uma decisão por um terceiro e que tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Diferente da mediação, em que não há imposição de uma decisão, diferente da conciliação ou até da negociação direto pelas partes. E dentro desse perfil, paralelo ao judiciário, ela traz muitas vantagens. A celeridade, né, a média de duração de um processo arbitral no Brasil é 18 meses. Além disso, um árbitro especializado em direito imobiliário, em administração pública, em agronegócio. Também nós temos a flexibilidade procedimental. O processo arbitral ele é fruto de convenção das partes. As partes convencionam, respeitado sempre o contraditório e ampla defesa. E essa celeridade traz uma economia fantástica, porque tempo é dinheiro. Então vamos imaginar uma casa aí que o Dr. Luiz venda em um condomínio fechado. Vamos imaginar uma hipótese absurda que o Dr. Luiz me venda uma casa e coloque cláusula arbitral. E eu deixo de pagar aí, quando chega a um valor de R$200 mil, eu deixo de pagar. Essa arbitragem em algumas câmaras especializadas com processo digital custa com árbitro único aproximadamente 5% do valor do litígio, entre árbitro e honorários da Câmara. Então vamos imaginar aí R$10 mil para tirar a pessoa do imóvel, para conseguir reaver o imóvel, para conseguir alugar esse imóvel ou vendê-lo com uma cláusula de árbitro de emergência. A celeridade traz um custo de oportunidade muito maior do que no judiciário, com uma demora, com uma morosidade, por mais que os juízes trabalhem e se dediquem. Sou casado com uma, sou testemunha de quantos juízes se dedicam em trabalho, mas essa vantagem é muito presente. E o advogado pode e deve, inclusive, convencionar sucumbência, aplicando os critérios do CPC. Ele também tem chance de receber mais rápido, porque ao final do litígio ele já vai até executar, em cumprimento de sentença arbitral, os seus honorários sucumbenciais. Então é uma vantagem que se apresenta muito relevante hoje no nosso dia. Certo. Doutor Luiz Felipe, nós estamos falando desse assunto tão interessante, só para a gente deixar sublinhado, né? Inclusive, aqui a questão de quem pode se beneficiar desse prestimoso trabalho aí, né, prestado por profissionais da área imobiliária. Eu gostaria que o senhor sublinhasse, né, na verdade, a quem se destina, né, principalmente esse trabalho que eu já falei, tão importante, né, de cautela, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Um trabalho de cautela mesmo, doutor Marco, é isso mesmo. E, de fato, doutor Marco, esse trabalho ele pode ser tanto realizado para o vendedor do imóvel, como que o advogado trabalharia nesse caso? Logicamente, organizando todos aqueles detalhes burocráticos da negociação, não deixando o vendedor tranquilo para ele simplesmente receber o seu valor. Então, vai acompanhar em todo o processo. E, principalmente, no trabalho de due diligence, é o comprador que contrata o serviço do advogado. Por quê? Porque ele quer que o advogado analise toda aquela documentação para dar segurança para ele na compra daquele imóvel. Então, com isso, o advogado vai fazer a análise de toda aquela documentação para que o comprador possa fazer uma compra segura e não tenha nenhum transtorno no futuro, né? Porque ninguém quer comprar um imóvel, como nós já vimos em várias situações que chegam até o nosso escritório. Até um exemplo prático, doutor Olavo, nós tivemos uma situação aí que era um imóvel que foi comprado através de financiamento. E por se tratar de um banco que tinha um agente financiador, o comprador entendeu que ele não precisaria tirar certidões negativas, nem a imobiliária tirou as certidões negativas. O que aconteceu? O imóvel foi feito, a transação, assinou o contrato particular com força de instrumento público do banco, foi adiante,
mas depois o comprador, aquele novo proprietário, teve a sua matrícula penhorada. E o que nós estamos fazendo hoje? Estamos fazendo uma tentativa aí de embargo de terceiro, mas embargo de terceiro, sem você ter as certidões demonstrando a boa-fé, já é uma situação difícil para nós advogados, né? Então, essa é a importância, né, doutor Marco, desse trabalho de acompanhamento das transações. É verdade. Meu querido professor, é o seguinte, o senhor já deu para depreender aqui, né? O senhor avalia, assim, a arbitragem, que ela tem aí uma trajetória crescente, né, na atualidade. Com relação a custos, né, mas principalmente honorários de advogado, o pessoal da advocacia fica preocupado sempre com esse, com esse item, né? O que a gente pode refletir, doutor Olavo? A pergunta é vital, porque sem honorários o sujeito não tem você não consegue dar conta da família, né, Marco? Os honorários são muito régios na arbitragem, né? Por conta, e também a celeridade gera um fluxo muito grande de movimento dentro do escritório, que no judiciário nós não temos. E também a sucumbência não morre na arbitragem. Por mais que exista na doutrina a tese de que é inaplicável subsidiariamente de forma automática o CPC na arbitragem, é praxe as partes convencionarem sobre os critérios de sucumbência seriam do CPC, mas é importante convencionar sobre isso. E é importante que quem convencione tenha poderes para firmar compromisso, porque o Código Civil existe poderes especiais na procuração para aquele que firma o compromisso. Tomadas essas cautelas, nós vamos para a arbitragem com o regime de sucumbência do CPC e que possibilita, além dos honorários contratuais, que o advogado migre para isso. E é importante mencionar que, além do site Quinto Andar se valer da cláusula arbitral, também o Google AdWords se vale da cláusula arbitral. De forma que há uma rapidez sensacional. O que é importante sempre que os advogados consultem os custos da Câmara, a reputação da Câmara, a reputação da lista de membros referenciais ali que a Câmara tem como árbitros para tomar todas essas cautelas. As indicações são convergentes, né, doutor? Nós estamos falando de due diligência, arbitragem no mercado imobiliário, e nesse instante a gente está falando bastante desse tema aí, mais focado mesmo no direito imobiliário, doutor Arcângelo, né? No que principalmente se resume, né, a documentação, né? Quais são os principais documentos que nesse trabalho são aí avaliados, buscados, né, para ver realmente o que tem e o que não tem? O senhor já deu aí na sua passagem anterior aqui uma dica aí importantíssima, né, de certidões, mas além disso, o que mais que se busca, doutor? Também é uma pergunta bem interessante também, doutor Marco, porque não são só essas certidões triviais que devem ser consultadas, né? Que eu já falei aqui, a civil, a criminal, a fiscal, a trabalhista, a federal, mas tem alguns outros documentos que o advogado também tem que tomar conhecimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma due diligence referente a um terreno que vai ser utilizado para uma incorporação. Será que não vale uma ida até o Ministério Público para ver se não já está aquele proprietário daquele lote não está respondendo um processo ambiental ou alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, nós temos um escrevente aqui de Ribeirão Preto que tirou uma matrícula, mas quando ele foi lavrar a escritura naquele momento, quando consultado, havia uma indisponibilidade por um processo ambiental naquela matrícula. Então, tudo isso são algumas questões a mais que o advogado deve ficar atento para que não induza aí o seu cliente, né, o seu comprador, que vire depois um desgaste emocional enorme. Então, fora as certidões triviais, tem mais documentos aí a serem consultados por esse advogado imobiliário. Doutor Olavo, inclusive existe uma sinergia, né? Porque, afinal de contas, além dessa empatia que existe aqui nesse momento, nós também temos uma peculiaridade com relação a Arcângelo Imóveis. É isso, doutor Olavo? Pois é, Marco. Marco, a Arcângelo Imóveis é um trabalho de excelência. Eu sou cliente lá e sofri em outras imobiliárias
porque não tem a qualidade técnica e o cuidado do Luiz Felipe, que acompanha tudo pessoalmente, dando, além de uma qualidade teórica, uma qualidade muito prática no dia a dia. E eu não sou de recomendar, salvo quando o serviço é muito bom. E eu recomendo aí a Arcângelo Imóveis. Quero dizer que foi um prazer enorme estar ao lado do Marco, que tem esse programa consagradíssimo aí, estar ao lado do Luiz aí, que é uma referência para mim, que eu consulto ele sempre, aí, buzinando no seu ouvido, solicitando sempre seus pareceres aí, para ter um negócio imobiliário com qualidade, porque a gente procura investimento imobiliário justamente para ter segurança. Ninguém melhor de quem conhece e aplica na prática a teoria. Eu estou sempre à disposição de vocês, quero dizer que foi uma honra participar desse programa. Muito legal, muito obrigado aos dois colegas, Dr. Luiz Felipe e Dr. Olavo Alves Ferreira, ok? Agora chegou aquele momentinho chique aqui do nosso programa. Momento divino, gosto muito. Confira na sequência o encerramento do programa de hoje. Vinho Dori Reserva. Vinho tinto de coloração violeta. No seu olfato, aromas de baunilha e chocolate, cedro com menta e especiarias frescas. No paladar, macio e maduro, com peso de madeira, taninos levemente doces, firmes e secantes. Uvas, Touriga Nacional, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Ele é produzido pela Adega Mãe, Lisboa, Portugal. Na sua harmonização vai muito bem com carnes assadas, queijos e massas. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! %100% programaço. Convido você para nos acompanhar sempre aqui na TV RP, canal 9 da NET. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial. Venha assim fazer parte, você também, conto com você. Prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento